Olá a todos! Hoje a nossa aula será sobre os modelos atômicos de Thomson e Rutherford. Os professores são José Antônio Barreto dos Santos, Larissa Diniz Brasil, eu, Liliane Fernandes Queiroz, Lucas Otiniel Furtado da Cruz. Antes de falar sobre os modelos atômicos, eu acho importante a gente conhecer os cientistas que são os responsáveis por eles, começando por Thomson. Joseph John Thomson nasceu em 18 de dezembro de 1856 em Shelton Hill, perto de Manchester, Inglaterra. Seu pai era um comerciante de livros raros e, portanto, desde cedo ele se tornou um leitor ávido. Ingressou no curso de engenharia com apenas 14 anos. Aos 24, escreveu um artigo que foi precursor na teoria de Einstein. Nele mostrava que massa e energia se equivalem. Tornou-se membro da Royal Society, perdoem o meu inglês, que é uma das instituições de ciências mais renomadas no mundo. Foi diretor do laboratório de Cavendish da Universidade de Cambridge. Casou-se com Rose Paget e teve um filho chamado George Paget Thomson, que posteriormente recebeu um Nobel de Física, assim como o pai, cujo feito pelo qual é mais lembrado é a descoberta do elétron. A descoberta do elétron. Até 1897, ainda acreditava-se que o átomo era indivisível. Isso mudou quando Thomson realizou um experimento com um aparelho chamado tubo de raios catódicos. Esse aparelho nada mais era do que um tubo de vidro, como o da imagem que vocês estão vendo, do qual era retirado todo o ar de dentro e eram colocadas placas de metal em ambos os lados, e ligando essas placas de metal a uma bateria, surgiu lá dentro um raio, chamado de raio catódico. Talvez vocês não saibam, porque não seja da época de vocês, mas os televisores antigos que tinham esses tubos enormes atrás, eles utilizavam uma tecnologia igual a essa. Se você pegasse um ímã e passasse na tela, a imagem ficaria deformada. E foi exatamente isso que Thomson fez. Ele percebeu que quando se aproximava do tubo com um ímã, o raio produzido lá dentro desviava sua trajetória. E isso indicava que o raio tinha carga. Com o experimento, ele percebeu que essa carga deveria ser negativa e que os elementos que formavam o raio precisavam ser muito menores do que o átomo. Se até então pensava-se que o átomo era a menor coisa que existia, e Thomson descobriu algo menor, então provavelmente essa coisa estaria dentro do átomo. Olá, boa noite. Eu me chamo Larissa e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o modelo atômico de Thomson. Bom, o modelo atômico de Thomson ele foi proposto no ano de 1898 pelo físico inglês Joseph John Thomson, ou simplesmente mais conhecido como JJ Thomson. Após ele ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria de indivisibilidade que antes foi proposta pelo John Dalton. O Thomson, a partir de seu modelo, ele confirmou e provou a existência de elétrons, partículas com cargas eletricamente negativas no átomo. Ou seja, o átomo, a partir da sua descoberta, ele possui partículas subatômicas. Bom, como mostra o mapa conceitual aqui, ele foi baseado nos estudos feitos com os tubos de raios catódicos, feitos por Geisler e Crookes. Esses tubos, aqui era o raio catódico, aqui nesse ponto negativo é o cátodo, e o ponto positivo, o ânodo.
e aqui é a bateria. Thomson observou que quando o gás rarefeito em baixa pressão, ele é submetido a uma alta tensão elétrica, por exemplo, a 1500 volts. Ele produz um feixe de luz composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, esse ponto negativo, para o ânodo. E com esse estudo, ele concluiu que o átomo, a uma determinada tensão, ele vai liberar sua carga negativa em direção da sua carga positiva. E depois desses estudos, desses experimentos, o John Dalton, ele propôs a sua teoria de como seria o átomo. O átomo para Thomson, ele era assim uma esfera, mas não era uma esfera maciça, como propunha o Dalton anteriormente. Ele tem elétrons distribuídos e o seu átomo ele é neutro, pois já que ele possui cargas negativas, ele também deve apresentar partículas positivas para sua carga total ser nula. O átomo de Thomson, ele é sim divisível. E as suas cargas, elas estariam distribuídas junto com os elétrons. Onde aqui os elétrons seriam as cargas negativas, aqui representadas de azul, e em toda a sua esfera, né, cargas positivas também, para a sua carga total ser nula. E assim, ele associou o seu modelo do átomo ao pudim de passas. Ficou bem conhecido como pudim de passas, pois aqui era como se fosse um pudim e os elétrons flutuantes seriam as passas. E com isso, como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, onde faz com que os elétrons estejam uniformemente distribuídos na esfera. Bom, o modelo atômico de Thomson, ele foi o segundo proposto para o átomo, já que o primeiro foi o de John Dalton. O modelo de Thomson, ele tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não havia sido proposto por falta de embasamento científico, como a natureza elétrica da matéria e a divisibilidade e também a presença de partículas com cargas elétricas negativas, o elétron, que até então o John Dalton, como falado anteriormente, ele foi a primeira teoria, mas a sua teoria, o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Bom, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero ter sido clara. Obrigada pela atenção e uma boa noite a todos. Meu nome é Lucas Otiniel e agora vamos falar sobre a biografia de Ernest Rutherford, certo? Ele nasceu em 1871 na cidade de Springover, que é a atual Brightwater, Nova Zelândia. Seu pai, James Rutherford, era um mecânico e sua mãe, Martha Thompson, uma professora de inglês. Ele graduou-se também em 1893 em Matemática e Ciências Físicas na Universidade da Nova Zelândia. Ele, após ter concluído, ele ingressou na Trinity College, em Cambridge, como estudante na investigação do laboratório Cavendish, sob a coordenação de J.J. Thomson, que foi um dos criadores do modelo atômico também. Ele também desenvolveu, diante desses estudos com radiação que ele tinha, ele desenvolveu uma técnica de datação da matéria. Sua preposição, experimentações e métodos sobre radioatividade trouxeram inúmeras ferramentas, e esses adventos de radioatividade
Auxiliou muito na área como geologia, arqueologia, paleontologia, por meio da possibilidade de estimar a idade da rocha, espécimes e fósseis. Rutherford foi o primeiro cientista a propor que era possível usar a radioatividade para datação de rocha. E tem um modelo pequeno aí na foto de como eles faziam para usar a radioatividade de datação por radiometria para poder determinar o tempo da rocha da pedra, certo? Falando um pouco sobre o prêmio Nobel, em 1907 ele descobriu que os raios alfas consistiam em um fluxo de átomo de hélio carregados positivamente, ou seja, sem os elétrons. Essa descoberta foi feita recolhendo o gás resultante da passagem de partículas radiativas através das paredes de uma câmara de vácuo. Foi demonstrado que o gás era hélio. Apesar de ser um físico, ele recebeu o Nobel de Química em 1908, um ano depois dele ter feito a descoberta dos raios alfas. Possui investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Falando sobre um pouco, ele também desenvolveu o modelo atômico, que era o modelo planetário de átomo, o modelo de Rutherford. A partir de 1909 iniciou certas experiências, né? E baseado na concepção de Rutherford, o físico dinamarquês Niels Bohr, em 1902 idealizou mais tarde um novo modelo atômico. Então Bohr ele estudou muito sobre o modelo atômico de Rutherford para poder fazer o seu modelo também. Ele também foi considerado pai da física nuclear por inúmeras experiências e pesquisas. Ele foi professor de física na Universidade McGill. Em 1899 pesquisou urânio e radiação alfa e radiação beta, que já foi falado. Estabeleceu as bases da teoria da radioatividade e juntamente com um pesquisador e químico inglês, Frederick Soddy, ele escreveu um livro de pesquisas que juntava todas as suas conclusões, todas as suas pesquisas e experiências, chamado de Substâncias Radioativas e Suas Radiações. Em 1920, Rutherford postulou então que o núcleo do hidrogênio deveria ser uma partícula fundamental, que ele denominou próton, a qual seria o elemento constituinte de todos os demais núcleos. Tais fatos levaram a que Rutherford fosse considerado como fundador da física nuclear. E ele foi presidente da Royal Society entre 1925 e 1930, recebeu diversas honrarias, entre elas a Ordem do Mérito em 1935, o título de Barão Rutherford de Nelson em 1931, foi agraciado com o título de Lord em 1937. Infelizmente, no mesmo ano, 1937, no dia 19 de outubro, Rutherford morreu na cidade de Cambridge, Inglaterra. Dedicada à sua memória, a medalha e prêmio Rutherford foi instituído pelo Conselho da Sociedade de Física em 1939, tá certo? Então essa foi um pouco sobre a vida e a história e as experiências e pesquisas de Ernest Rutherford. Olá galera, boa noite, espero que vocês estejam bem. Quem vos fala aqui é o professor José Antônio e agora eu vou dar continuidade ao conteúdo já iniciado pelo meu colega professor Lucas Otiniel sobre o modelo atômico de Rutherford. Bom, quem foi Rutherford? Rutherford ele foi, junto com Marie Curie e Pierre Curie, um dos pioneiros da radioatividade, certo? Claro, ele não descobriu a radioatividade, mas ele é conhecido por ter estudado muito sobre a radioatividade. E diante desses estudos sobre a radioatividade, ele falava muito sobre uma partícula alfa, estudava bastante sobre essa partícula alfa. E ele é responsável pela denominação de 3 partículas que a gente conhece hoje, que é a partícula alfa, beta e a gama, certo? E através dessa partícula alfa, ele viu que ela atravessava certas coisas. Ele acabou se perguntando, será que o modelo atual do meu ex-professor, Thomson, ele é verdadeiro? Porque Thomson falava que o átomo era maciço e as partículas não atravessavam. E Rutherford viu que a partícula alfa
ela atravessava, sendo contrária do modelo do seu antigo professor Thomson. E foi aí que ele descobriu o novo modelo, denominado como modelo planetário, certo? E ele descobriu esse modelo através de um experimento. Experimento esse que vou mostrar agora aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver aqui abaixo da minha imagem, esse foi o experimento realizado por Rutherford, certo? Ele utilizou uma caixa de chumbo e dentro dessa caixa de chumbo ele colocou polônio dentro, certo? Polônio ele é um elemento que Marie Curie descobriu, certo? E ele é totalmente radioativo. E essa caixinha e o polônio, eles eram responsáveis por transmitir, certo? A partícula alfa. E ele também usou uma lâmina de ouro, que é essa lâmina aí muito fina, certo, gente? Muito fina mesmo, que vocês estão observando aí no meio dessa imagem. E ele também utilizou sulfeto de zinco, que é essa parte verde aqui. Que para quem não sabe, o sulfeto de zinco, quando alguma luz, alguma coisa radioativa bate nele, ele queima, tá bom? Então, como foi realizado esse experimento de Rutherford? Ele bombardeou, certo? Aliás, deixa eu contar aqui um segredinho para vocês. Só entre a gente, tá bom? O Rutherford ele não fez isso, tá bom? Ele mandou 2 alunos dele fazer isso. O homem é inteligente, né? Então, os seus alunos foram para uma câmara escura, certo? Onde tinha isso aqui. E eles começaram a realizar esse experimento. E eles passaram 2 semanas lá, observando o que estava acontecendo lá. E eles viam que a partícula alfa apenas atravessava e batia aqui no final, como vocês estão vendo aqui a parte verde sendo queimada, certo? Então, eles não estavam vendo muita coisa, né? Porque a partícula alfa aqui só atravessava. Mas aí é que começa a ficar bom o negócio, tá bom? Porque depois de alguns dias, eles viram que as partículas alfa, elas mudaram a sua trajetória. Elas iam um pouco para a esquerda e um pouco para a direita. E algumas até voltavam, certo? O seu caminho. Então, isso quer dizer que a molécula alfa, desculpem, ela acabou encontrando um anteparo para elas, certo? E Rutherford, através desse experimento, falou que o átomo é um núcleo pequeno, certo? Com espaço vazio em volta. Eu fiz um desenho aqui, não está muito bonito, tá bom? Mas eu espero que vocês entendam melhor sobre isso aqui que o Rutherford falou, certo? Ele falou que o átomo, certo? O átomo é um núcleo pequeno com espaço vazio. Finjam que aqui onde está o núcleo, certo? Que é essas bolinhas aqui que eu desenhei para vocês, é a lâmina de ouro, certo? De lado, ela estando de lado. Aí aqui no meio a gente tem os nossos núcleos, certo? Que eu coloquei aqui, o núcleo do átomo. Aí as partículas alfa, elas atravessam por onde? Pela parte vazia, como vocês estão vendo aí no primeiro traço, certo? No segundo traço, a molécula alfa, ela chegou um pouco perto do núcleo. E o que aconteceu? Ela desviou seu caminho, certo? Acabou desviando seu caminho. Aqui na última, ela bate de frente do núcleo. E o que acontece? Ela volta. Interessante isso, né? Mas parou por aí. Ele calculou, né, e descobriu quanto vazio era um átomo. Incrível, né? Isso. E aí vocês devem estar se perguntando: José, como que um átomo é vazio se eu sou composto por átomos? Uma explicação bem simples aqui. Se a gente retirasse todo o vazio de um átomo, a gente seria do tamanho da pontinha do nosso dedo. Só que a gente teria ainda nossa mesma massa. Bem interessante, né? Então, diante desse experimento, diante desses conceitos, ele acabou criando o modelo que a gente conhece hoje, né? Como o modelo planetário de Rutherford, certo? E nesse modelo dele, ele disse que o núcleo ele era pequeno e denso. Por que ele era pequeno e denso? Ele está aqui no centro, né, do nosso modelo de Rutherford. E suas cargas são positivas e são todas voltadas para ele. Por isso que ele é denso e muito pequeno. E ele também descobriu que o núcleo
ele era 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo, que no caso era das partículas alfa, certo? Desculpem. E como ele descobriu isso? Ele fez uma proporção das moléculas que desviavam, certo? E que iam e batiam lá no final do sulfeto de zinco, certo? Ele fez uma proporção com isso aí. Sei que você não está entendendo muito bem, então vou dar um exemplo aqui mais prático, tá bom? Pensem aí no estádio do melhor time do Brasil, que para quem não sabe é o Allianz Parque, estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí você vai pegar uma bola de tênis, pronto, tá aqui a imagem do estádio. Você vai pegar uma bola de tênis e essa bola você vai colocar no centro do estádio. Aquilo lá, a bolinha de tênis, ela é o nosso núcleo. Em torno do estádio, o resto do estádio é o vazio. E nesse vazio é onde fica a nossa eletrosfera. E na eletrosfera é onde circulam os elétrons. Daí surgiu a denominação de modelo planetário. E por que ele é comparado, né, com os planetas? Por que essa denominação modelo planetário? Explicação rápida e simples aqui para vocês, certo? Os planetas, como a gente sabe, eles circulam, né, em órbita através do Sol, em torno do Sol. Então, os planetas é como se fossem os elétrons, certo? Os elétrons, eles circulam em torno, certo? Ali do núcleo, na eletrosfera. E os nossos planetas, eles circulam em torno do Sol. Por isso que foi denominado como modelo planetário, certo? E ele não parou por aí, certo? Ele resolveu e estudou que o seu modelo apresentava falhas, apresentava algumas coisas que ele não conseguia responder ainda. Então ele manteve contato com um de seus alunos, que é o Bohr, e o Bohr ele vai apresentar para a gente como funciona, certo, a eletrosfera. Só que o Bohr a gente vai estudar e entender com a apresentação da outra equipe. Então eu quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa apresentação, quero agradecer ao meu grupo de professores da equipe, a professora Cleane também e todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, viu? Boa noite.